Meninos, bom dia. Bem? Vou arrumar aqui, ver se me aparece um pouco. E aí? Bom, espero que vocês tenham tido um bom carnaval. Ver se aparece aqui. Assim fica melhor. Tá. Que vocês tenham tido um bom carnaval. E como a gente conversou, prazer em vê-los, viu? Espero que seja tudo certo. Como a gente conversou, então, rapidinho, a nossa aula então de introdução foi uma aula, basicamente uma aula de história, né, onde a gente recuperou um pouco a parte do aparecimento então aí do Brasil na história da Europa, não é? Então a gente conversou sobre primeiro a parte das grandes navegações, não é? Lembrar que as grandes navegações foram um processo que se iniciou no século XV na Europa. Lembrar que foi um processo de expansão do comércio europeu através da expansão dos oceanos Atlântico e Índico. O objetivo dessa expansão, dessas navegações de grande extensão, né, porque a navegação não era uma novidade, era exatamente a busca de metais preciosos, ouro e prata, para confecção de moeda, né? Para o comércio das Índias. A gente até comentou que naquela época a moeda válida, né, a moeda aceitada no comércio das Índias era a moeda de ouro e a moeda de prata, e elas estavam se esgotando na Europa. A gente comentou sobre a questão da necessidade de um novo caminho para as Índias, onde os europeus comercializavam as especiarias, né? As especiarias eram os temperos, os tecidos, os tapetes, os perfumes, já que o caminho tradicional tinha sido interrompido pelas invasões turco-otomanas em Constantinopla, que era o caminho tradicional, né? Passando ali pelo mar Mediterrâneo. Esse caminho foi interrompido em 1453, pela tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, então era necessário achar um novo caminho, tá? Os portugueses foram os pioneiros nessa expansão marítima, porque eles tinham uma experiência prévia na navegação, por causa de ser um país litorâneo. Você acaba tendo então um trato já com o mar. Eles foram também porque era um país que teve uma precoce centralização política, tá? Enquanto no início do século XV, muitos países ainda têm um sistema feudal em que o rei tem poderes limitados, Portugal já tem um rei forte, e esse rei forte vai ter a capacidade de arrecadar impostos sobre todo o território, dinheiro esse que ele pode aplicar na expansão marítima, né? Inclusive patrocinando atividades de intelectuais ou comerciantes e tal, que se interessassem em coisas ligadas à navegação, que vão se concentrar de algum modo naquilo que a gente chama de Escola de Sagres, né? Que Sagres é uma cidade ao sul de Portugal, onde pessoas que estavam interessadas em se dedicar a atividades ligadas às navegações podiam se receber apoio governamental. Inclusive foi de lá que surge a caravela, que é uma grande descoberta para aquele momento, tá? A gente conversou que nos primeiros 30 anos da presença portuguesa, né, no Brasil, é o chamado período pré-colonial, né, antes da colonização efetiva. Naquele momento, os portugueses estão com suas atenções dedicadas ao comércio das Índias, e o Brasil não apresenta, naquele momento, alguma riqueza substancial, super significativa. As atividades econômicas, o que se faz ali naquele momento são expedições de reconhecimento do litoral e de proteção do litoral, que a gente chama de guarda-costeiras, e também a extração do pau-brasil, que era feita na modalidade de escambo com os indígenas, tá? Portugal traz um monte de quinquilharias, um monte de bijuterias e tal, que são trocadas com os indígenas por madeira. Madeira essa que já era cortada e guardada pelos indígenas nos armazéns
fortificados que ficavam no litoral, chamadas de feitorias. Então, na verdade, o português chega ao Brasil, né, troca essas quinquilharias por madeira e vai embora. Então, você não tem uma ocupação efetiva da terra. Tá? Então, o Brasil está desocupado, assim, a presença portuguesa é muito fraca. Tá? Acontece que isso vai deixar a terra brasileira vulnerável. E aí, então, Portugal passa a perceber a presença, começa a perceber a presença de estrangeiros. Começa a perceber, por exemplo, que um indígena está usando um produto francês, um produto britânico e tal. E aí Portugal sente a integridade do território brasileiro ameaçada. É nesse momento, então, e também já passados aí, enfim, 30 e poucos anos da presença portuguesa nas Índias, lembrando que Portugal chegara nas Índias em 1498, Portugal então resolve dar uma atenção especial à ocupação do Brasil. É aí então que a partir de 1532 eles vão adotar o sistema de capitanias hereditárias, tá? Sobre o qual a gente conversa nessa semana. Então, eu queria que vocês fizessem como tarefa, faz uma folha separada, tá? Não faz atrapalhado não, tá? Pega uma folha certinho, se identifica, tá? Coloca lá no cabeçalho curso Veste, Resende, Geografia, Tiagão, aí coloca segundo ano, o seu nome, e aí você vai responder para mim a seguinte questão, né? Que foi tão discutida em sala. Apesar de que para mim isso não é uma coisa tão assim significativa para geografia, mas como isso ficou muito discutido na aula, eu queria ver como é que vocês perceberam essa questão, essa discussão. Então a pergunta que você vai responder é essa que eu vou falar agora. O seguinte, você vai colocar: apresente elementos que reforçam a tese de que a chegada dos portugueses ao Brasil não foi por acaso, tá? Esta é a pergunta, tá? Se você perdeu a pergunta, volta um pouquinho, tá bom? A gente discutiu muito essa questão, muita gente levantou hipóteses e tal, tá? Se você ficar com dúvida lá, muita gente discutiu isso. Por que não foi, né? Resumindo a pergunta de outro jeito, por que talvez a chegada portuguesa no Brasil não tenha sido por acaso? Tá? Isso que você vai responder, responde numa folha bonitinha, não vai me entregar que trem atrapalhado, não. Faz bonitinho, tá? E me entrega então, beleza? Tá bom? Gente, boa semana, viu? Ou bom dia para vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra, tá bom? Um abraço, viu? Tchau!